Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu convido você a abrir tua Bíblia aí. Vamos aprender um pouquinho mais com o Senhor. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que supre, Deus, Tu és aquele que conhece aonde há necessidade. Abre tua Bíblia aí, querido, em Salmo 119, versículos 73 a 80, amém? Para nossa meditação, Salmos 119. Aleluia. Versículos 73 ao 80. Ó. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecidos os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Amém? Palavra maravilhosa da parte do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porquanto Ele é bom e a sua misericórdia ela vem para nos alcançar. Estamos diante do Salmo 119, versículos 73 a 80, foi a leitura de hoje para a nossa meditação. Observamos que a 10ª estrofe do Salmo 119, este sermão que acabamos de ler, enfoca Deus como nosso Criador, o doador da vida. Isso deve nos levar a servir ao Senhor e fazê-lo de uma maneira correta. Observamos a conexão entre Deus, o nosso Criador, e o nosso Mestre. Deus é nosso Criador. Versículo 73. No princípio Ele criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ele dá vida a cada um de nós. Salmo 139, 13 ao 16. Atos 17, 25 e 26. A criação mostra seu poder eterno e natureza divina. Romanos 1:20. A sua sabedoria. Provérbios 8, versículo 30. Quando o salmista reconheceu isto, ele pediu compreensão. Aleluia. Contemplar a criação deveria nos levar a buscar a Deus. Atos 17, 25 ao 27, 14, 15 e 17. Dá-me entendimento. Como? Como que ele está pedindo esse entendimento? Através da sua palavra revelada. Livro de Deuteronômio 29 e 29, uma vez que Deus é nosso Criador, Ele certamente pode tornar a sua palavra compreensível. Nós podemos entender a Bíblia, como está em Efésios 3:4. Deus é o doador da vida espiritual. Aleluia. Versículo 77. Ele não só fornece a vida física, mas vida espiritual também. Como nascemos, podemos nascer de novo. 1 Pedro 1:23. Ressuscitados para andar em novidades de vida. Romanos 6:4. Isto está de acordo com sua compaixão, a sua eterna misericórdia, não algo que podemos adquirir como por conta própria. A salvação é pela graça, Atos 15, 11. Mas isso não significa que ela seja incondicional. Há condições para sermos salvos, sim. Atos 2, 38 e 10, 48. Devemos obedecer para sermos salvos. Hebreus 5, 9. Salmo 119, versículo 1, 9 ao 17 também fala sobre isso. Não que conquistamos algo por méritos, Lucas 17, 10, mas devemos obedecer para ter vida espiritual. Nós desfrutamos da comunhão com aqueles que temem a Deus. Versículo 74.
ao 79. Uma vez que Deus é criador, ele também tem o poder de destruir o mundo, segundo Pedro 3, 4, 7 e 10. Isto o quê? Deve nos dar razão para temê-lo a ele, para nos colocar, aleluia, em temor e tremor diante do poder de Deus sobre nossas vidas. Hebreus 12, 26 ao 29. Temor e obediência estão necessariamente ligados, como está em Eclesiastes 12, 13 e Atos 10, 34 ao 35. Naturalmente deve haver comunhão entre aqueles que, de mente semelhante, 1 João 1, 3, me verão e se alegrarão. Devemos ter nossos irmãos em alta consideração. Aleluia. Voltem-se para mim. Versículo 79. Nós reunimos para que possamos trabalhar em uma causa comum, um amor comum uns pelos outros, amando uns aos outros, trazendo para dentro de nós o amor de Deus para liberar esse amor a outros que estão perto, para que estes também sejam contagiados pela graça de Deus que está em nós. Mas como que nós vamos atrair esses corações que estão nos observando, que estão nos vendo, se nós também não sermos semelhantes ao que nos ensinou? Não tem como. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ter esse coração perdoador, esse coração que ama o próximo, que traz o amor ao próximo. Então a palavra de Deus aqui no versículo 79 está dizendo isso. Voltem-se para mim. Deus está nos convocando a viver para Ele, a ter a semelhança dEle, a pensar os pensamentos dEle, aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Deus provê aflições e conforto, versículos 75 ao 76. Ele nos aflige, Ele disciplina, aleluia, pela palavra de Deus. Seus juízos são justos, significando que sua palavra é sempre correta, Ele não oscila. Em todo tempo, Deus, Ele é justo. Em todas as situações, em todas as sentenças a qual Ele determina para mim e para você. A justiça de Deus, ela é justa. Não é igual a do homem. Ora uma coisa, ora outra coisa. Deus não. O que Ele diz para você, diz para você. Aleluias. Que o Senhor, Ele nos ensina em todo momento a amarmos uns aos outros. A estarmos na dependência dEle sempre. Aleluia. As aflições que nós vivemos na nossa vida é Deus dizendo assim: ei, eu estou aqui, não se esqueça de mim, não deixe com que o teu orgulho venha apagar de dentro do teu coração o amor que eu tenho por ti. Aleluias. Deus provê as aflições, amados, para que você venha ser disciplinado, para você venha ser orientado por Ele. Não murmure quando você estiver passando por uma luta. Não murmure quando você estiver passando por uma provação. É Deus forjando o teu caráter. É Deus moldando o teu caráter. De um homem de coração impuro para um homem de coração quebrantado. Uma mulher de coração quebrantado. Então que nós possamos não murmurar quando Deus estiver nos corrigindo. Através, seja da exortação, seja da sua palavra, seja usando alguém para nos falar. Sejamos humildes o suficiente para ouvir Deus falar conosco. Devemos manter uma consciência limpa. Versículos 78 ao 80. Aleluias. Deus quer que nós andemos com retidão, limpos. Eu meditarei nos teus preceitos. Aleluia. Versículo 78. Mais do que apenas seguir os movimentos, a palavra de Deus deve estar em nossos corações, em nossas mentes, como está em Hebreus 8:10. Seja perfeito o meu coração. Então que nós venhamos ter o cuidado de dizer para o Senhor: Senhor, aperfeiçoa-me diante de Ti. Aperfeiçoa o meu coração, aperfeiçoa o meu pensamento, para que eu não peque nem contra Ti, nem contra os céus e contra os meus irmãos. Mas me dá um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, disposto a aprender a cada dia mais com o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Devemos manter essa consciência limpa. Seja perfeito o nosso coração. Andemos em sinceridade, não em hipocrisias. Deus é o Criador. Então,
não há nada escondido dele, nada que nós vamos fazendo, nada que nós estamos praticando está encoberto do Senhor. Todavia, Deus diz na sua palavra que os olhos dele são como chama de fogo, ou seja, alcança a todos ao mesmo tempo. Ninguém escapa do olhar de Deus. Deus é o nosso Criador. Aleluia. Então, nada há como esconder dele. Devemos viver para que não tenhamos nada de que nos envergonhar diante dele. Louvado seja Deus. Deus é o nosso Criador. Nos deu vida física, nos oferece também vida espiritual. Mas devemos guardar sua palavra no coração. Não apenas uma aparência exterior de justiça, mas devemos trabalhar juntos nisso e trabalhar continuamente para conformar nossas vidas à sua vontade. Então que nós viemos ter a preocupação de buscar viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem para mim, viver aquilo que Deus tem para você. Então que você não venha ficar, aleluias, achando que a tua vida não tem sentido porque uma vez você pecou. Deus é misericordioso para te perdoar se você verdadeiramente pedir perdão a Ele. De todo o teu coração, se humilhar perante a sua face, redimir os teus pecados, não praticar tais coisas novamente, Deus então te perdoará. Então que você venha guardar esta palavra na tábua do teu coração e receber de Deus a correção que você precisa para o dia de hoje. Analise-te a ti mesmo. Quem sou eu para dizer aonde você deve mudar? Você se conhece mais do que eu, portanto, ouça a voz de Deus falar ao teu coração nessa noite. Ouça o Senhor falar ao teu coração nessa noite. E seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado, aleluia, pela graça do Pai que é dada, aleluia, para aqueles que buscam, para aqueles que querem viver novidade de vida, como disse a palavra. Deus tem novidade de vida para mim e para você. E Ele quer nos dar o melhor. Portanto, não fiques tu aí parado no caminho, na beira do caminho, a mendigar algo. Mas exerça aquilo que Deus tem te dado com amor, com zelo. Porque uma vez que você se colocar na fileira para fazer o ide do Senhor, conforme Ele determina na sua palavra, então você verá a mão de Deus lhe abençoar. Amém? Que esta palavra venha falar ao seu coração abundantemente. E que o Espírito Santo complete a boa obra que Ele começou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a presença do Senhor Jesus venha renovar nossas vidas. Sempre. E lembre-se, nada está escondido, nada está encoberto. Os teus atos, os teus pensamentos, as tuas atitudes. Use as redes sociais para aquilo que é útil. Use as redes sociais para aquilo que convém. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então fique com esta palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba de Deus aquilo que Ele tem para ti. Em nome de Jesus. Graça e paz. Sanara Doranil, mais uma palavra de vida para o seu coração.